Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos, olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito bom estarmos aqui mais uma vez como igreja, Pai, reunidos diante da sua presença, na certeza de que o Senhor está conosco, ó Pai, através do seu Espírito, e que esse Espírito nos auxilie, nos ajude realmente, iluminando o nosso entendimento, nosso coração, Deus, abrindo os nossos olhos para que, como vamos ver hoje, para que a gente possa enxergar da maneira do Senhor, ver como o Senhor vê, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. E por uma deucidência, não sei, né? Mas hoje nós vamos falar bastante sobre o culto. Mas vamos lá. A vida, meus irmãos, como nós já temos visto aí nos 2 últimos domingos, desde que nós iniciamos essa série em Abraão, a gente percebe claramente, né, e Abraão, ou Abrão até então, não é? Abraão nos exemplifica muito essa questão de que a vida é uma jornada, de que nós estamos aqui, mas não pertencemos a isso aqui. Então, se nós estamos aqui e não pertencemos a isso aqui, nós somos apenas estrangeiros ou peregrinos, nós perambulamos pela terra, mas nós, mesmo perambulando pela terra, nós somos peregrinos, mas não perambulamos sem direção. Nós estamos numa terra, uma terra que não é nossa, estamos nessa terra que, às vezes, e quiçá sempre fosse assim, uma terra que sempre nos parecesse estranha, não é verdade? Mas mesmo parecendo estranha, mesmo a gente estando em um lugar do qual não nos pertence, nós não pertencemos a este lugar, nós não estamos sem direção, porque nós temos a direção do Deus que é dono de toda a terra. Então, enquanto peregrinos, estamos em uma jornada. E nessa jornada, como nós muito bem sabemos, existem aqueles peregrinos que confiam e os peregrinos que não confiam.
Existem os peregrinos que ouvem a voz do Senhor, confiam na voz do Senhor e obedecem à voz do Senhor e vão na direção que o Senhor dá. E existem aqueles peregrinos que, mesmo ouvindo a voz do Senhor, não confiam e não tomam a direção conforme o Senhor deu. Há peregrinos que na jornada seguem a direção de Deus e peregrinos que seguem outra direção, ou a direção do seu próprio coração. Vimos semana passada que Abrão recebe a orientação ou a lição que ele aprendeu semana passada, é porque ele recebeu a orientação de Deus para a jornada. Orientação sobre o quê? A orientação por onde ele deveria ir, para onde ele deveria ir, para onde ele deveria chegar. Mas a gente viu que ele não confiou na direção dada por Deus, não é verdade? Ele quis olhar com seus próprios olhos e seguir a direção dos seus próprios olhos. Ele traçou uma direção para si mesmo. Ele mesmo fez a sua própria rota. Então vimos o peregrino na figura de Abraão, que mesmo ouvindo a voz de Deus, segue a voz do seu próprio, ou a direção que o seu próprio coração deu a ele. E por consequência disso, nós temos duas coisas que acontecem com Abraão. Primeiro, por ouvir a voz de Deus e decidir seguir o seu próprio coração, ele para de ouvir a voz de Deus. Não é verdade? A gente vê que Deus, ele simplesmente se cala, Deus não fala mais nada. E uma segunda consequência, ou seja, todo aquele que toma os rumos do seu próprio coração, que para de ouvir a voz de Deus, qual que é uma segunda consequência? Não há culto. Abraão não cultuou a Deus, porque não tem como cultuar a Deus em desobediência. Não tem como cultuar a Deus se você não está nos caminhos que Deus gostaria que você tivesse. Então Abraão aprendeu aquilo que temos em Hebreus 11:1, por exemplo, que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Abraão sabia que ele tinha optado pelo seu próprio caminho, porque ele acreditou no que ele estava vendo. Ele acreditou no que ele estava vendo. Ele acreditou que num país, numa terra faminta, que de acordo com os seus olhos, na terra que ele estava, era uma terra fadada ao fracasso. Ele estava no Negueb. De acordo com seus olhos, ele iria morrer. Então, olhando com os seus olhos o fracasso daquela terra, Abraão resolve fazer o quê? Ele levanta os seus olhos e ele vai para o Egito. Porque quando ele levantou os seus olhos e olhou para o Egito, ele percebeu que ali estava a sua esperança de salvação. Ali se encontrava a certeza da sua sobrevivência. Ele ergueu seus olhos e viu o Egito em fartura. Havia fartura de água, de bebida, de alimento, de comida. Então Abraão aprendeu que a sua falta de fé representa exatamente a sua confiança no seu olhar. A falta de fé representou exatamente a confiança no que ele estava enxergando. E ele conseguiu então olhar para o Egito e ele viu que tinha fartura. Mas é curioso porque a gente vê em Abraão, a gente vai ver em Ló e a gente sabe de nós mesmos. Porque por mais que a gente enxergue o exterior das coisas, a gente não consegue enxergar o recheio, não é verdade? Para cortar um bolo, para ver o recheio de um bolo, a gente precisa cortar, porque a gente tem uma visão limitada, né? A gente não consegue ver o recheio do bolo. Abraão olhou para o Egito, ele viu a parte exterior, que era muito bela, mas não encontrou o recheio. Os seus olhos não alcançavam. Ele não conseguia perceber a maldade que ele iria encontrar lá no Egito. Abraão aprendeu a lição, mais uma vez, de que é preciso confiar em Deus e que por isso mesmo é preciso desconfiar, suspeitar da nossa visão das coisas. Meus irmãos, o engano está nos nossos olhos. Aquilo que muitas vezes a gente julga como bom é mal, aquilo que muitas vezes a gente julga como mal é bom, ou como certo é errado, como o errado é certo. Nós somos, na maioria das vezes, talvez como Samuel, não é? Lembram de Samuel? Quando ele vai ungir o rei, ele vê aquele homem alto, belo, um dos irmãos de Davi, um grande guerreiro, não é? Um homem que tinha a aparência de alguém que poderia julgar em Israel. E então Deus fala:
Samuel, não unja esse porque eu o rejeitei. Não entendemos, irmãos, as razões das escolhas divinas, porque muitas vezes, assim como foi com Samuel, e às vezes é assim com a gente, parece que Deus faz escolhas para a nossa vida que não tem sentido, não é? Que são totalmente o contrário da nossa visão. Parece que Deus escolhe sempre aquilo que diante dos nossos olhos não tem esperança. E glória a Deus por isso. Porque se nós precisássemos encontrar esperança sempre através do nosso olhar, nós estaríamos desesperados, não é verdade? Então, Deus nos ensina a ver, mas não com os nossos próprios olhos. E isso é a beleza da jornada cristã. Porque a vida com Cristo, essa jornada cristã, é uma jornada de transformação do nosso olhar. Ver a partir, não mais do nosso ponto de vista, mas caminhar, tendo uma transformação do nosso olhar para que a gente passe a ver as coisas, a vida, tudo, a partir do ponto de vista de Deus. Dessa forma, meus irmãos, o culto muda, a vida muda, a nossa relação com Deus muda, o nosso relacionamento com os outros muda, porque do nosso ponto de vista, muitas vezes o casamento já está destruído. Do nosso ponto de vista, muitas vezes o trabalho já está destruído. Do nosso ponto de vista, muitas vezes a fase de fracasso pela qual nós passamos, nós não conseguiremos sair dela. Pelo nosso ponto de vista, as pessoas estão condenadas. Pelo nosso ponto de vista, talvez nós mesmos já estamos condenados. Mas olha, Deus nos ensina a ver jardim no deserto, não é? E quem quer enxergar jardim no deserto, só vai conseguir enxergar jardim no deserto se for da perspectiva ou se for do ponto de vista de Deus. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje. Sobre enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar as coisas, enxergar tudo do ponto de vista de Deus. E olha só, uma coisa que não podemos perder de vista é que, de fato, Abrão aprendeu, e a gente vai ver isso de forma mais clara. Abrão aprendeu que ele não poderia confiar no seu ponto de vista. Como eu disse antes, que aquilo que ele achava bom era mal, que aquilo que ele achava mal era bom, como Samuel, que quando vai ungir o rei, ou o verdadeiro rei, agora um rei segundo o coração de Deus, é justamente aquele que ele jamais ungiria. Um baixinho, cuidador de ovelhas, com um jeito de ovelhas, era alguém que não era tão belo assim, não parecia um guerreiro, mas aí Deus diz algo emblemático para Samuel. Ele diz: Samuel, sabe por que eu escolhi esse e rejeitei aquele? Porque eu não enxergo como os homens veem. Os homens enxergam apenas a aparência, mas eu enxergo o interior. Deus está falando de Samuel, eu enxergo o recheio, eu enxergo aquilo que está ali dentro, o conteúdo. Então, por isso, não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus nas Escrituras, não é? E, irmãos, diante de tudo isso, e olhando para o texto que nós temos aqui na nossa frente, qual é o cenário que a Bíblia agora nos oferece? O que nós temos aqui diante de nós essa noite? Nós temos o cenário daquele que aprendeu a não confiar mais no seu olhar. Porque parece que quando ele aprende algo de Deus, o peregrino, ele vai aprendendo isso na sua jornada, na sua estrada, que ele sempre tem uma promessa, uma orientação de Deus. E após a orientação e a promessa de Deus, o que vem? Um estado de prova. O estado probatório. Vem prova, vem um teste. Então agora, quando a gente olha para esse texto, mais uma vez nós encontramos Abraão diante de um estado probatório. Ele está diante de uma prova, ele está diante de um teste aqui. E dessa vez, contrário àquilo que nós vimos domingo passado, Abraão ele vai superar. Ele não vai fracassar, mas ele vai superar nesse teste. Mas como que ele vai superar? E o que a superação de Abraão tem a ensinar para mim e para você hoje? Então olha só. Nos versos 1 e 2, a gente já percebe que nós temos um elemento diferente nessa história, que é a presença de uma pessoa, que não é citada no texto anterior, que é a presença de quem? Do sobrinho de Abraão. É a presença de Ló. E Ló saiu de Ur dos Caldeus com Abraão.
Ló foi de Ur dos Caldeus até o Neguebe. Ló esteve junto com Abrão ali no sofrimento da terra. E agora ele aparece novamente aqui nesse cenário. No cenário anterior, a figura central junto com Abrão era Sara. Agora nesse cenário, a figura central é Ló. A primeira experiência de provação de Abraão foi com Sara. A segunda experiência de provação de Abraão agora vai ser com Ló, o seu sobrinho. E os versos 3 e 4, meus irmãos, são significativos para a gente. Vamos ler. Diz assim: fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Então, semana passada nós vimos que a primeira coisa que Abrão deixou de experimentar porque ele decidiu seguir o caminho do seu coração foi a voz de Deus. E porque ele não ouvia mais a voz de Deus, então ele também deixou de cultuar a Deus. Porque uma vez que se não ouve a voz de Deus, o culto não faz sentido. E aqui vemos que quando Abrão volta para o Neguebe, volta para o caminho do Senhor, vai em direção a Deus, como que começa esse seu retorno, começa com o culto. Não é? Vocês estão comigo? Vocês estão? Vocês estão presentes aqui? Começa com o culto. A gente encontra aqui Abraão invocando o nome do Senhor. Por quê? Porque não tem, meus irmãos, como você voltar para Deus sem você recuperar o culto a Deus. O peregrino sabe que a sua jornada com Deus, o conserto dessa jornada começa com o culto. Então, quando a gente perde a noção do valor do culto, a gente perde a noção daquilo que o culto representa. E aqui nós estamos falando especialmente do culto público. Nós perdemos exatamente a noção do que o culto público representa em termos pactuais. Porque quem é Deus? Deus é o Deus que faz um pacto com o seu povo. Deus é o Deus que faz aliança com o seu povo. Mas aqueles que participam dessa aliança precisam o quê? Cultuá-lo. Precisam invocar o nome do Senhor. Aqueles que são bons parceiros de Deus no pacto são aqueles que cultuam ao Senhor. Quem deixa de cultuar a Deus não é um bom parceiro do pacto com Deus. Porque o pacto com Deus, meus irmãos, é um pacto cultico. Exige culto. Exige adoração. Não é uma opção para o cristão. Não dá para seguir a jornada cristã sempre dividida entre dois deuses. Não dá, meus irmãos, para separar a jornada com Deus entre seguir a Deus, às vezes, e às vezes seguir o meu coração. Não dá para seguir na jornada se o seu coração não consegue cultuar exclusivamente a Deus. O combustível da nossa jornada é o culto a Deus. Então, todas as vezes que você oscila entre deuses, o que acontece? Você estagna, você para. Aliás, na caminhada cristã não tem como parar e ficar no mesmo lugar, né? Há um retrocesso. Todas as vezes que você segue com seu coração dividido entre deuses, você retrocede na sua jornada. A sua peregrinação depende do primeiro passo, que é o culto, de ver Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós temos um problema de olhar para Deus e ver Deus acima de todas as coisas, nós estamos sempre fracassando. Nós estamos sempre fracassando. Nós estamos, parece que caminhando como que carregando toneladas nas nossas costas, tentando arrastar essas toneladas atrás da gente, mas a gente está sempre fracassando, a gente não consegue caminhar. Por isso, meus irmãos, que abandono de culto é algo terrível. Por isso que abandono de culto nas igrejas é visto como motivo para disciplina eclesiástica. E o abandono do culto representa exatamente aquele que está dizendo assim: eu consigo seguir a minha jornada até a cidade de Deus, independente do culto.
Eu consigo seguir a minha jornada até a cidade de Deus, independente da voz de Deus, independente da orientação de Deus. Mas é o culto, meus irmãos, o principal momento da vida cristã, que expressamos em primeiro lugar onde está a nossa confiança. É no culto que nós expressamos que a nossa confiança de redenção não se encontra em nós, mas é no culto onde nós nos deparamos com a nossa fraqueza, com as nossas limitações, com as nossas impossibilidades. É no culto que nós estamos renovando de domingo a domingo sempre, com esse Deus pactual, com esse Deus de aliança, a confiança que nós temos nele de que Ele está nos segurando todos os dias para que a gente não saia da jornada que Ele nos colocou. Então, é no culto que nós nos deparamos com a realidade de que nós somos felizes não seguindo os caminhos que nós escolhemos para nós, mas o caminho que foi escolhido até mesmo às vezes contra a nossa própria vontade. É no culto que nós percebemos que nós encontramos a felicidade para a nossa existência, nas escolhas divinas para nós. E a gente viu que Abraão aprende a lição. E a marca de quem está no caminho certo é de que esse peregrino faz o quê? Invoca o nome do Senhor. Ele cultua. E como nós vamos ver no versículo 14, ele também escuta a palavra de Deus. Mas então nós temos aqui o cenário montado diante da gente. Temos o culto, temos Abraão aqui com a sua dignidade restaurada, mas aí então vem a prova, não é? De novo, o teste. E esse teste é um problema. Olha dos versos 5 a 7. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então, qual que é o problema? O problema é exatamente esse. Abrão e Ló se dão bem. Abrão trata Ló como se fosse um irmão aqui, não um sobrinho. Isso não é pouca coisa, porque Abrão está dando a Ló uma autoridade que pertence somente a Abrão. Então a gente vê que realmente Abrão estima Ló. Ele realmente gosta, ele ama o seu sobrinho, e em nenhum momento aqui desse texto a gente vê que existe algum tipo de desavença, de inimizade entre Abrão e Ló. A inimizade está onde aqui? Entre os pastores de ambos, não é? Porque o grande problema aqui é que não há mais espaço físico, eles estão em um local, em uma terra ali, onde os dois grupos não podem mais coabitar juntos, não é? Então a gente vê ali que os pastores começam a brigar. Então eles precisam, não é, para evitar uma guerra entre os pastores, eles precisam encontrar uma solução para o problema. E a partir de agora, nós vamos ver 3 reações. E essas 3 reações vão dar o rumo agora da nossa reflexão. A primeira reação, a reação de Abrão. A segunda reação, a reação de Ló, seu sobrinho. E a terceira reação é a reação de Deus. Então, a primeira reação de Ló, porque é ele quem enxerga o problema, que, como eu disse, não tem mais espaço físico para os bois, para os bens, os pastores começam a brigar ali entre si. E agora, eles têm um problema. E Abrão está diante de mais um teste. Só que não é somente Abrão que está diante de um teste aqui. Ló também, o seu sobrinho se encontra diante desse teste. E aqui então nós vamos ver a diferença entre o parceiro do pacto ideal e o parceiro do pacto que não é ideal, que não é digno da aliança. E o parceiro ideal do pacto, como nós vamos ver aqui, é Abrão. Mas por quê? E olha só, o verso 8 já começa a descortinar um pouco do que por que Abrão é esse parceiro do pacto ideal. Aqui no versículo 8 nós vamos já ver um pouco a respeito da piedade de Abrão, daquilo que ele aprendeu da lição anterior. Verso 8 então diz assim: então Abrão disse a Ló, ele toma a primeira reação: não deveria haver conflito entre mim e você,
e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Então, a primeira coisa que Abrão reconhece aqui é que eles têm uma ligação íntima muito forte, eles se amam. Ou Abrão ama Ló. Talvez Ló não ama tanto assim Abrão, mas Abrão ama Ló. Ele se importa com o seu sobrinho, ele é mais do que um sobrinho, é um irmão para Abrão. E por isso Abrão não pode admitir que nenhuma circunstância venha a minar, venha a acabar com esse relacionamento íntimo deles. Nem mesmo a circunstância pela guerra dos pastores, nem mesmo a circunstância ali pelo problema físico. Então Abrão tem uma iniciativa de apresentar a solução, antes que isso vire uma guerra e que venha a haver uma inimizade entre eles. Olha o verso 9. Então Abrão continua e ele diz: não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Parece que Abrão está brigando com Ló aqui, né? Mas não é isso que está acontecendo. Abrão, aqui, meus irmãos, está revelando a sua piedade, a sua preocupação com o seu sobrinho. Mas aqui, além da sua piedade, ele mostra também a sua grandeza de espírito, quando ele olha para Ló e ele diz assim: olha Ló, erga os seus olhos, olha, toda a terra, não está aí toda a terra diante de você? Então Abraão deu a Ló o quê? Aquilo que era por direito dele. Ele é o patriarca da família. Ele é o mais velho. É ele que deveria realizar a escolha, e depois que ele fizesse a escolha da terra, então Ló poderia fazer a escolha também. Mas o que acontece aqui? Abrão, ele abre mão, ele perde, ele doa. Para quê? Para que ele possa ter paz com Ló. E agora nós precisamos abrir um parêntese aqui. E agora nós vamos ver um mini sermão dentro desse sermão. E isso nós já falamos até no primeiro domingo, no domingo retrasado, sobre a questão da doutrina do pacto da salvação. E é um mini sermão, meus irmãos, que nós vamos repetir dentro dos sermãos ao longo dessa exposição de Abraão, mas eu prometo aos irmãos que fará todo sentido, e até mesmo hoje vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Por quê? Nós vemos nas Escrituras constantemente que a forma de Deus realizar as suas coisas, fazer as coisas, é sempre mediante a aliança, sempre mediante ao pacto. Deus faz uma aliança e Deus age com base nessa aliança. Por exemplo, Deus restaura com base na aliança, Deus julga com base na aliança, Deus salva com base na aliança, Deus condena com base na aliança, Deus dirige o seu povo com base na aliança. Ou seja, Deus faz tudo baseado na sua aliança com o seu povo. E quando a gente pensa na providência divina, nós estamos falando de um Deus que conhece tudo de uma tal maneira que nenhum de nós pode surpreender Deus. Você não pode, por exemplo, dizer assim: olha, eu vou fazer um presente para Deus, eu vou fazer algo tão legal para Deus, que Deus vai ficar alegre, Ele vai ficar surpreso, porque Ele não esperava aquilo que eu iria fazer para Ele. Não, meus irmãos, a gente não pode fazer isso, porque não tem como, é impossível a gente surpreender Deus. Sabe, é como aquelas chamadas, e esses dias eu ouvi um carro de som passando lá em frente de casa, fazendo uma chamada para um culto de milagre, e nessa chamada para o culto de milagre era assim: surpreenda a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei surpreso, né? Porque não tem como a gente surpreender Deus, é impossível. Tentar surpreender a Deus é como tentar contar uma piada para alguém que já sabe, né? Não tem graça, porque a pessoa já sabe o final desde o começo, então você conta a piada e não tem sentido nenhum. E esse é o fato de Deus em sua providência. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o fim desde o começo. Se alguém espera, meus irmãos, um Deus que não conhece o fim desde o começo, então é melhor a gente confiar numa cartomante, não é verdade? É melhor a gente confiar numa cigana que faz a leitura da nossa mão e expõe o nosso futuro. Um Deus que não conhece o fim desde o começo precisa estender as suas mãos para uma cartomante e pedir para que essa cartomante revele para ele o futuro, para que ele conheça. Mas a providência divina é invencível.
E isso é muito bom. Sabe por quê? Porque você pode fazer de tudo para se destruir. Se Deus que te salva, meu irmão, minha irmã, você não vai se destruir. Você pode destruir muitas coisas, mas você não pode destruir aquele que vai te salvar. E eu sei que quando a gente escuta esse tipo de verdade, é difícil de lidar com um ser que é tão superior a nós, não é verdade? É difícil de lidar com essa ideia de que nós somos dominados por Deus. E eu sei que isso pode causar um choque para o nosso tempo. Para muitas pessoas, o fato de Deus ser tão grandioso assim. Mas a questão é que nós somos muito orgulhosos. Além de sermos muito orgulhosos, a gente é egoísta também, porque a gente luta contra a providência. A gente viu Abraão lutando, né? Mas a gente viu que não deu certo. Ele voltou para o Negueb. A gente luta contra a providência de Deus, porque a gente não quer a providência de Deus estabelecendo a vontade de Deus na nossa vida. Nós queremos estabelecer a nossa vontade, os nossos caminhos, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos propósitos. Nós queremos chegar aonde queremos e do nosso jeito. Então a gente luta contra a providência divina. Mas dentro disso, olha só, existe ainda uma aliança anterior a essas alianças que nós encontramos na Bíblia, e que é a aliança dentro da Trindade. É a aliança dentro das pessoas da Trindade. Uma aliança, meus irmãos, de que eles jamais vão tomar o que é do outro, de que eles jamais vão tomar aquilo que pertence ao outro, mas eles vão sempre doar ao outro o que eles têm. Ou seja, eles vão sempre doar, então eles vão sempre perder. E porque eles vão sempre perder, eles também vão sempre ganhar. O pai e o filho não tomam o que é do Espírito, o Espírito não toma o que é do pai e do filho. Os três estão como que em uma dança da Trindade. Todos estão dando e não tomando. Então, todos vão receber, porque todos doam. Quando todos doam, todos recebem. E o que isso nos diz como igreja? Meus irmãos, que a igreja que entende o pacto da salvação, a igreja que entende do Deus que escolheu um povo para si, o povo da aliança, a marca desse povo não é tomar, a marca desse povo é perder, a marca desse povo é entregar, a marca desse povo é doar. Por isso que nós somos tão egoístas, porque nós não conseguimos acreditar que a providência divina não é tomar a nossa vida, mas é nos dar a liberdade. E a verdadeira liberdade só possuem aqueles que se submetem à vontade de Deus, à direção de Deus. Quem não se submete à providência divina, como as Escrituras vão mostrar para a gente, é escravo do pecado. Quem não se submete à providência divina não consegue se submeter à direção de Deus, ao caminho de Deus, não consegue corresponder à vontade de Deus, porque é escravo das suas vontades. Só quer satisfazer a si mesmo, é aquele que não consegue entregar a sua vida pelo outro. Irmãos, sabe por quê? Talvez os cônjuges, o homem não consegue amar a mulher como deveria, e a mulher talvez não consegue respeitar o homem como ela deveria, porque nós estamos muito ocupados com o nosso mundo. Porque nós, como homens, como mulheres, nós amamos demais o nosso mundo, o nosso umbigo, para nos preocupar demais com os outros. Nós somos egoístas. E isso só vai mudar se a gente entender que nós somos um parceiro do pacto. Então, se você é um peregrino, se nós somos peregrinos, nós precisamos aprender o quê? A perder. E eu sei que não é fácil perder, mas, segundo o pacto da Trindade, a gente vai perceber que é perdendo que a gente ganha. E o que a aliança do pai com o filho nos ensina? Senão que o filho deu a sua vida para dar vida para os seus. Então, no reino de Deus, quem perde é quem ganha. Então, uma igreja que entende o pacto da salvação, meus irmãos, vai sempre entender que o discipulado não é ganhar,
mas é se doar, é se entregar. E daí quando todos doam, quando todos se entregam, todos recebem, assim como nós encontramos dentro do pacto da Trindade, entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. E quando nós olhamos para esse texto, o que nós encontramos na atitude de Abraão? De alguém que não está tomando, mas de alguém que está cedendo, que está dando. Ele poderia olhar para Ló e dizer assim: olha, o direito de escolha é meu. Eu sou o mais velho, eu sou o patriarca, eu vou fazer a minha escolha aqui agora e você que se vira. Mas não é isso que Abraão faz. Abraão exemplifica esse transbordamento da Trindade. Ele aprende a se doar, aprende a se entregar. Olha o verso 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então olha só, isso não nos lembra uma história que nós já vimos domingo passado? Como um dia Abraão ergueu seus olhos e viu no Egito a sua salvação, Ló agora também ergue os seus olhos e ele olha para toda a região de Sodoma, e essa região brilha de forma diferente diante dos seus olhos, e então ele se enche de esperança. E como se dissesse: essa é a melhor parte, deixa para mim. Essa é a melhor parte, deixa que eu vou ali e eu vou prosperar. Só que o narrador, meus irmãos, faz questão de nos mostrar logo de cara algo que Ló não conseguiu ver na sua escolha. O que ele diz para a gente? Ele antecipa algo, né? Isto foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ou seja, se Ló não olhasse com seus olhos, mas se Ló tivesse olhado com os olhos do Senhor, ele seria capaz de enxergar o recheio. Ele seria capaz, talvez, de enxergar aquilo que provavelmente aconteceria no futuro, porque assim como Abraão olhou para o Egito e não conseguiu ver a maldade do Egito, só viu esperança e salvação, Ló olhou para Sodoma somente como vendo prosperidade e salvação, não conseguiu ver o recheio e a maldade de lá também, e aquilo que poderia acontecer no futuro. Então ele jamais escolheria Sodoma, mas a gente vê que ele escolhe Sodoma, porque ali tem um recheio que ele não consegue acessar. Ele não consegue enxergar o recheio de Sodoma, assim como nenhum de nós consegue enxergar o recheio de coisa alguma nesse mundo. Meus irmãos, não enxergamos o interior de nada nesse mundo. A gente não entende sequer o coração da pessoa com quem nós vamos passar a maior parte da nossa existência, não é? A gente não entende o coração do nosso cônjuge. Eu falo, isso traz muita adrenalina para a vida, né? Isso traz muitas emoções para a nossa vida, mas ao mesmo tempo nos humilha tanto, porque essa realidade de não conhecer o interior das coisas só pode fazer a gente olhar aos céus e dizer: Senhor, eu não sei de nada, então eu confio a minha existência a Ti. Eu não sei de nada, Senhor, então a única coisa que eu posso fazer é pedir: Senhor, me segura nas Tuas mãos. Então a grande questão, meus irmãos, é que nós não conseguimos, olha só que ironia, nós não conseguimos conhecer de fato o coração da pessoa com quem nós passaremos a maior parte da nossa existência, só que nós queremos, por exemplo, prender os passos de Deus. Nós queremos nos antecipar a Deus. Nós queremos tipo assim: eu vou fazer uma jogada aqui, eu vou pegar Deus de jeito, Ele nem vai perceber. Nós queremos como que um jogo de truco, um jogo de pôquer. Nós queremos blefar contra Deus e achar que Deus vai cair no nosso blefe. Só que jamais ninguém vai conseguir pegar Deus de surpresa, porque até a carta que você tem nas mãos, foi Deus que fez essa carta. Então o problema, meus irmãos, é que quando a gente acha que o futuro é incerto, e a gente tem uma mania, não é? De achar que o futuro é incerto. Sabe por que nós temos essa mania? Porque a gente acha que o futuro está nas nossas mãos. Porque a gente acha que nós somos os garantidores do nosso futuro, como se tudo dependesse de nós, como aquela frase tão costumeira diante de nós fala: basta ser uma pessoa de visão. Não é? Basta ser uma pessoa
divisão. E que desgraça é essa frase. E que desgraça é essa frase repetida pela boca de cristãos. Você já viu como que aqueles caras que querem manipular o povo de Deus para a sua própria jornada personalista dizem? Você já viu? Essa é a visão que Deus me deu. Geralmente é isso. Essa é a visão que Deus me deu. Ou você está fora, ou você está dentro da visão, ou você está fora. Não é assim? Mas, irmãos, como assim? Como assim alguém pode dizer que teve uma visão e dizer que essa visão é de Deus? Como podemos dizer para as pessoas se elas estão dentro ou não da visão de Deus? Por isso que uma das mais importantes verdades que nós encontramos em toda a Escritura é o sacerdócio universal de todos os crentes. O fulano pode se chamar apóstolo, vice-querubim, vice-deus, seja o que for. Ninguém pode dizer o que você pode fazer ou não, baseado na visão que ele teve, só porque você precisa estar dentro da visão dele para servir a Deus. Mas como que é intrigante? Como que é intrigante o fato de que pessoas conseguem obedecer à voz desses falsários do Evangelho, mas não conseguem se submeter à providência de Deus. Como que muitas pessoas se submetem à voz desses homens que corrompem o Evangelho, mas não conseguem se curvar diante da providência divina. E aí você talvez esteja se lembrando de muitas pessoas, mas meus irmãos, essas pessoas somos nós. Nós nos curvamos mais facilmente diante daquilo que os homens dizem do que aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós ouvimos a voz dos homens e nos curvamos muitas vezes, mas não queremos ouvir e nos curvar diante daquilo que Deus fala para nós. Então Ló estava tão cego que ele só conseguiu enxergar aquilo que ele queria enxergar. E essa é a pior de todas as cegueiras. É quando a gente não consegue enxergar aquilo que está diante dos nossos próprios olhos. Então perceba, a primeira coisa que Ló faz é olhar e ver. Por isso que o versículo 11 é fundamental. Porque no versículo 11 a gente percebe aqui o egoísmo de Ló. Como que Ló faz todas as coisas olhando apenas para si. Como diz lá, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão. Percebe? É uma pessoa egocêntrica, egoísta, é alguém que não consegue ceder, dar, doar, é alguém que está sempre pensando em si mesmo. Em nenhum momento, por exemplo, ele pensa em abençoar Abraão. Todo momento ele pensa somente em si mesmo, em nenhum momento ele pensa em como talvez Abraão poderia sofrer por escolher um outro lugar. Em nenhum momento, meus irmãos, ele considerou o fato de que Abraão o amava. Em nenhum momento ele considerou o fato de que Abraão o tratava como um irmão. Em nenhum momento ele conseguiu olhar para Abraão e enxergar a graça de Deus através da vida de Abraão. Mas os nossos olhos são assim, meus irmãos. Sabe por que a gente vive descontente? Porque os nossos olhos são pobres. A gente não consegue enxergar Deus em graça. A gente não consegue enxergar Deus em graça movendo as coisas ao nosso redor para que Ele possa nos abençoar, para que a bênção dEle nos alcance. Não conseguimos acreditar na providência de Deus. Isso é um problema do nosso olhar. Nós somos cegos para enxergar as bênçãos de Deus ao nosso lado, principalmente nos momentos de dificuldade, não é verdade? Principalmente nos dias cinzentos, principalmente quando parece que até o próprio Deus está se levantando contra a gente, mas nunca é isso que acontece. O problema é que mesmo sabendo que os nossos olhos são muito pequenos, esse é o grande problema. Nós sempre queremos julgar aquilo que nós achamos ser o melhor para cada um de nós. Mesmo sabendo que os nossos olhos são limitados. E então olha o verso 13. Diz, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Ló foi levado pelo quê? Por aquilo que a gente geralmente é levado, não é? Pelas aparências. Ele acha que ali é o melhor lugar. Tem tudo o que ele quer, tem tudo o que ele precisa. Ele não precisa fazer nenhum esforço. Ele só vai ali para usufruir, para tomar.
ele não entendeu a lógica da Trindade. Ele só quer possuir, tomar. Ele não quer entrar na dança do receber, do poder agradecer. Ló, ele só quer a oportunidade para ele falar assim: eu conquistei tudo isso. Então nós vimos a reação de Abrão, a reação de Ló. E como não poderia ser diferente, o texto termina com a reação de Deus. Olha o verso 14. O Senhor disse a Abrão. Olha que coisa linda. O Senhor disse a Abrão. O que nós encontramos na experiência anterior? De que Abrão, assim como Ló, escolheu seguir o seu próprio caminho. Ele recusou a providência divina. Ele quis seguir a própria visão. Então Deus deixou de falar e ele deixa de cultuar. Mas aqui Abrão doa, se entrega, perde. Mas engraçado, ele não fica desesperado. E ele doando, se entregando, perdendo, agora ele escuta a voz de Deus. E então nós vamos ver agora Deus confirmando a promessa. Ele diz, no verso 14: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então perceba a diferença aqui, meus irmãos, entre um homem que quer enxergar com seus próprios olhos e um homem que agora enxerga com os olhos de Deus. Olha a diferença aqui, porque agora é Deus que diz: erga os seus olhos e olhe de onde você está. Agora é Deus que manda Abrão olhar. E Abraão só olha porque Deus mandou ele olhar. E ele olha para onde Deus mandou ele olhar. Então, isso diz muito para a gente. Porque quantas e quantas vezes nós nos encontramos, meus irmãos, em situações da nossa vida, lutando, e parece que a gente não sai do lugar. Lutando, e parece que espiritualmente a gente está assim, inerte, estagnado, parado, parece que nada acontece. Mas irmãos, talvez muito disso é porque a gente perde a sensibilidade de olhar como Deus quer que a gente olhe. Então, e quando a gente perde essa sensibilidade, a gente perde a sensibilidade também de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso parar de lutar. Eu preciso parar de querer ser forte por mim mesmo. Eu preciso parar de querer puxar com as minhas costas, com os meus ombros, essas toneladas que estão atrás de mim, mas dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sei olhar com os meus olhos, me mostra para onde eu preciso olhar. Senhor, é o Senhor que sabe de todas as coisas, então me dirija, para que eu pare de lutar contra a sua vontade. E então, olha os versos 15 a 17, Deus continua, ele diz, a promessa, e Deus deu a direção no verso 14, agora ele dá a promessa: porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Agora a orientação: levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Promessa e a orientação. Então, toda a lógica de Deus é essa. A gente encontra Abraão obedecendo, Deus fazendo a promessa, confirmando a promessa, e após a confirmação da promessa, a orientação. Então, Deus dá a promessa, confirma a promessa e a orientação. E aí o ciclo se repete. Deus dá a promessa, confirma a promessa e a orientação. O que é isso? Não é só a jornada de Abraão. Isso é a minha jornada, isso é a tua jornada. Confiar em um Deus que realiza a promessa. Confiar na sua direção, de que tudo isso acontece de novo. Que Ele confirma a promessa e Ele diz: olha,
continua, caminha, persevera. Não é? Por mais que a terra pareça ser ruim, por mais que pareça que você vai passar fome na terra, mas continua, persevera, confie na minha direção, obedeça. Então, é isso que vai acontecendo ao longo da vida cristã, meus irmãos. E aí, o verso 18 termina como o texto começou. Olha lá. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. O texto termina como começa. O texto começa com um culto e termina com culto. Então, meus irmãos, o culto é a celebração do triunfo de Deus sobre nós, pecadores. O culto não é sobre pecadores, o culto é sobre Deus, que faz uma promessa, que dirige o seu povo, e que na obediência do seu povo, ele confirma essa promessa, dirige o seu povo, e que na obediência confirma a promessa, dirige o seu povo, e que na obediência, então, Deus traspassa o coração do seu povo. Então, o culto é a celebração desse pacto, é a celebração daqueles que confiam nesse pacto e andam segundo os preceitos de Deus. Mas agora, caminhando para o final e aplicando isso para as nossas vidas, o que tudo isso faz de diferente na minha e na sua vida? Primeiro, o texto nos ensina, meus irmãos, que se a gente é peregrino, a gente precisa aprender a renunciar. Renunciar o quê? Renunciar à nossa maneira de enxergar as coisas. E dizer, Senhor, é verdade, parece que às vezes as coisas fazem mais sentido do meu jeito, mas eu sei que o meu olhar é limitado. Então me ensine a olhar como o Senhor olha. Então, a primeira coisa, meus irmãos, renuncie. Renuncie a sua maneira de enxergar as coisas. Renuncie a sua maneira de enxergar o caminho. Renuncie a sua maneira de enxergar a vida. Renuncie a sua maneira de enxergar o mundo. Segundo, ao renunciar à maneira de enxergar o mundo, então você vai aprender a andar. Você vai aprender a não andar segundo os seus olhos. Então, não ande segundo o que você vê. Porque você não tem controle de tudo, você não sabe de todas as coisas, você não sabe o que é o recheio, você não tem as informações se aquilo vai dar certo, se vai dar errado, se os seus planos vão dar certo, mas faça planos. Faça suas estratégias, mas confie no Senhor. Mas ao mesmo tempo que você confie no Senhor, confie que Ele pode colocar o dedo ali, que Ele pode bagunçar tudo e dizer, olha, eu não estou te mandando ir por aí, eu estou te mandando ir para o Negueb, então volta que eu quero que você vá para o Negueb. Quem foi que você mandou ir por aí? Não está na hora de passear, não está na hora de parar, não está na hora de descansar. O nosso erro, meus irmãos, é achar que peregrino pode descansar. Mas peregrino descansa? Não. Peregrino não descansa, peregrino peregrina. Vocês conhecem, talvez, não sei se os irmãos vão conhecer, mas eu achei aqui um exemplo precioso. Vocês conhecem quem é Frodo? Conhecem Frodo? Já assistiram O Senhor dos Anéis? Se não assistiram, assistam O Senhor dos Anéis. Vejam em Frodo a jornada do cristão. Frodo, meus irmãos, ele tem uma missão. A missão de levar o anel para ser destruído na forja de Sauron, que ali é a imagem de Satanás. Ele precisa levar o anel para ser destruído até a montanha da perdição, porque senão Sauron vai dominar o mundo. Mas o problema é que o anel, ele já corrompeu o seu coração. Corrompeu o coração de Frodo. Porque o anel deu poderes a Frodo, assim como dava poderes a todos aqueles que usavam. O anel dava o poder das pessoas ficarem invisíveis. Então, Frodo, ele chega lá no final, mas ele não consegue cumprir a sua missão. Mas a grande questão, meus irmãos, é que a gente é Frodo. A questão é que a gente pode falhar no último instante. Você pode conspirar contra a providência de Deus, mas a providência de Deus vai fazer o anel escorregar da sua mão. E numa luta
esse anel vai escorregar da sua mão e vai parar exatamente onde Deus queria que esse anel parasse. Sabe por que é assim? Porque por mais que a gente lute contra a providência e a vontade de Deus, a vida não diz respeito a nós. A vida diz respeito a Deus. E é a vontade dele que sempre vai acontecer nas nossas vidas. Terceiro, leia a palavra. Vamos chover no molhado aqui, né? Leia a palavra. Sabe por que eu estou falando isso? Diante da vida de Abraão? Porque Deus não vai aparecer para você e vai falar assim: sai desse lugar e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você não vai ouvir a voz de Deus e vai dizer: ó Senhor, quem tu és? Então, diante disso, fuja desses místicos ditos cristãos que nós encontramos hoje, que podem aparecer diante de você e dizer assim: eis que eu te digo, né? Ou servo meu. Cuidado, meus irmãos, com essas profetadas de gente charlatã que pode chegar diante de você e falar em nome de Deus. Porque olha, ninguém pode falar em nome de Deus. Não deixe que as pessoas falem para você em nome de Deus. Deus não te chamou para ouvir voz de homem nenhum, nem desse que fala aqui agora para vocês. Não confiem naqueles que falam em nome de Deus, mas confiem naqueles que através da voz de Deus mostrem a direção para vocês conforme a providência divina, conforme a vontade de Deus para a vida dos seus peregrinos. Então, a voz de Deus, meus irmãos, é a única autoridade diante da qual nós podemos nos curvar e nos render. Então, confie na palavra de Deus, confie nas Escrituras, leia a palavra de Deus. Você quer que Deus fale com você através de quem? Se Deus só fala através da sua palavra. Se você quer ouvir Deus hoje, pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. É através da sua Bíblia que Deus vai te transformar. É através da sua Bíblia que Deus vai continuar te orientando como peregrino que você é. E quarto e último, e aqui nós vamos concluir. É preciso cultuar a Deus. Chovendo no molhado de novo, não é? Mas isso não é tão óbvio. Pode parecer, mas às vezes não é. Porque o que nós encontramos hoje em dia são muitas pessoas tendo preferências. Eu gosto, não é, do louvor que é mais agitado, onde a gente bate palma, onde a gente faz rodinha, né, onde a gente dá os pulinhos, né? Eu gosto de algo assim. Então tem muita gente que acha que está cultuando a Deus, meus irmãos, mas não está. Por quê? Porque o louvor não é do nosso jeito, o louvor é do jeito que Deus quer. Mas e se for mais agitado, se for mais assim, aquilo? Não, pode ser o que for. Mas a grande questão é que todas essas coisas não passam de preferências nossas. Todas essas coisas não jogam papel fundamental nenhum aqui. O que joga papel fundamental sobre aquilo que nós fazemos é se o nosso culto aponta para Deus. O que joga papel fundamental sobre o que nós cantamos é se as músicas que cantamos apontam para Deus. Quantas músicas que nós encontramos hoje que falam só do eu, daquilo que eu faço, daquilo que eu desejo, daquilo que eu apresento, daquilo que eu. Quanta música, meus irmãos, contemporânea que nós achamos legal porque mexe com as emoções. Que fala repetidas vezes: Senhor, eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, não é? Mas, irmãos, Deus nunca pediu para que a gente falasse para Ele: eu te amo. Deus nunca pediu. Jesus nunca disse um eu te amo em toda a Escritura. Porque do que adianta a gente dizer para Deus: eu amo, se nós não somos capazes de carregar a nossa cruz? A melhor maneira, meus irmãos, de dizer para Ele que o amamos é quando nós carregamos a nossa cruz. Porque foi isso que Jesus fez. Ele disse: eu te amo não com a boca. Ele disse: eu te amo com a cruz. Então a nossa resposta não é com a nossa boca, a nossa resposta é com o coração, é com a vida, é com a nossa atitude. E a atitude, meus irmãos, que vale hoje é daquele que chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, aqui estão as minhas mãos vazias apenas. Mas, irmãos, é exatamente nessa hora que o Deus triuno, que é acostumado a perder, Ele vai transbordar. E aí, as tuas mãos vão estar cheias, mesmo quando você não tem nada para dar em troca.
E terminando, sabe por que é assim? Porque isso se chama graça. Isso revela para mim e para você o quanto somos dependentes do olhar de Deus, o quanto somos dependentes da voz de Deus, o quanto somos dependentes da direção de Deus, o quanto nós somos dependentes das mãos de Deus nos segurando, para que nós, como peregrinos, cheguemos até o final que nos está aguardando. Amém, irmãos? Que nós passemos a olhar, não da nossa maneira, mas da maneira de Deus, obedecendo à voz de Deus, ouvindo e atentando para a voz de Deus, para a direção de Deus, e sempre pedindo: Senhor, me segura, porque eu dependo das suas mãos. Senhor, me segura, olha por mim, porque eu não conheço o recheio das coisas, eu sei apenas a aparência, eu não sei o que é bom, eu não sei o que é ruim. Então, Senhor, me segura, me guia, que a sua voz seja mais forte, porque se depender de mim, eu vou me dar mal. Não é? Vamos orar então? Vamos nos colocar de pé?